Boa noite, amada igreja. Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar em pé na presença do Rei da Glória, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos estão felizes por estarem na casa do Rei? Diga amém. Aleluia. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo 100. Salmos capítulo 100. Exaltado seja o nome de Jesus. Glória. Que bom estarmos aqui, que bom celebrarmos ao nome do Senhor. Aos amados irmãos que estão aí se conectando aí juntamente conosco, paz, que Deus os abençoe. À medida que você for se conectando aí, por favor, compartilhe com seus contatos do WhatsApp, envie em nome de Jesus esse link, porque certamente Deus irá falar com muitas pessoas. Eu sei que Deus vai falar com um amigo seu, eu sei que Deus vai falar com alguém que você mandar esse link nesta noite em nome de Jesus. Amém, glória. Salmos no capítulo 100, a partir do versículo 1, as Sagradas Escrituras nos declara assim: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Aleluia. Coloque a tua Bíblia aí no teu assento em nome de Jesus. Nós vamos adorar, nós vamos bendizer ao Senhor. É uma honra, uma alegria muito grande podermos estar celebrando ao nome de Jesus, adorar e glorificar esse nome que é lindo, esse nome que é poderoso. E eu tenho certeza, meu irmão, que Deus vai te pegar essa noite. Deus vai falar muito contigo, Deus vai falar muito ao teu espírito, ao teu coração, em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse a orar, começasse a entregar a sua vida ao Senhor. Comece a dizer: Senhor, eu te amo. Comece a dizer: Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de estar em tua presença. Comece a exaltar e bendizer a este nome que é lindo, que é tremendo. Comece a adorar ao Senhor, dizendo: Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor Deus, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor, ó Pai, em santa paz tem nos guardado. Obrigado, Senhor Deus, por mais um domingo estarmos diante do Senhor. Senhor Deus, a minha vida te entrego. A minha vida te entrego, Senhor. A minha vida te entrego. A minha vida te entrego, Senhor. A minha vida te entrego, Senhor. Não há ninguém como você, Jesus. Você é lindo, Pai querido. Você é lindo, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu.
Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Minha vida a ti, Senhor, entrego. O meu viver é só teu. Eu fui formado no ventre consagrado pro teu serviço, Deus. Eu não me importo com belas bandejas que tentam me afastar de ti. Tá decidido, hoje eu declaro, nasci pro teu louvor. Me rendo, me entrego, minha vida inteira eu te dou. Ser santo, eu quero mesmo que me cause dor. A leve prova que hoje eu passo aqui produzirá peso de glória eterno. E as palmas bem fortes ao Senhor. A igreja bem forte, minha vida. Minha vida a ti, Senhor, entregou. O meu viver é só teu. Eu fui formado no ventre consagrado pro teu serviço, Deus. Eu não me importo com belas bandejas que tentam me afastar. Declara assim, ó. Tá decidido, hoje eu declaro, nasci pro teu louvor. Me rendo, me entrego, minha vida inteira eu te dou. Ser santo, eu quero mesmo que me cause dor. A leve prova que hoje eu passo aqui produzirá peso de glória eterno. Declara o Senhor assim, ó. Se sou santo aqui, glória eterna e se provado, eu quero a sua aprovação, Senhor, na minha busca. Eu não vou parar até tua glória contemplar. Se eu sou santo, Senhor, se sou santo aqui, glória eterna ali, se provado, eu quero a sua aprovação, Senhor, na minha busca. Eu não vou, Jesus, eu não vou parar até tua glória contemplar. Me rendo, me entrego, minha vida inteira eu te dou. Ser santo, eu quero mesmo que me cause dor. A leve prova que hoje eu passo aqui produzirá o peso de glória eterno. Se produzirá em nós, Senhor, produzirá o peso de glória eterno. Aplauda, exalte ao nome de Jesus. Toda glória seja dada ao teu nome, Senhor. Glória. A igreja bem forte assim, ó.
Há um desejo em nossos corações, teu reino, Senhor. Tua presença em cada nação, clamamos, Jesus. Que tu venhas, Senhor, que tu venhas com todo o teu poder, habitar entre nós, queremos, Senhor. Nossos olhos estão somente em ti, queremos te ver. Aprender, Senhor Jesus, aprender a ouvir a sua voz e te obedecer. Que tu venhas, Senhor, que tu venhas com todo o teu poder, habitar entre nós, queremos, Senhor. Abre os céus e desce, abre os céus e desce, abre os céus e desce, Senhor. Venha a nós e venha a nós teu reino, venha a nós teu reino, e venha a nós teu reino, Senhor. E faz cair, Jesus, e faz cair tua chuva, faz cair tua chuva, e faz cair tua chuva, Senhor. Há um desejo em nossos corações. O que mais? Bem forte, Senhor. Que tu venha, Senhor. Quantos querem isso? Quantos querem isso? Declara assim: nossos olhos estão somente em ti, queremos te ver. Aprender, Senhor Jesus, aprender a ouvir a sua voz. Que tu venhas, Senhor, que tu venhas com todo o teu poder, habitar entre nós, queremos, Senhor. Abre os céus e desce, abre os céus e desce, abre os céus e desce, Senhor. Venha a nós, Senhor, e venha a nós teu reino, venha a nós teu reino, e venha a nós teu reino, Senhor. Faz cair tua chuva, e faz cair tua chuva, faz cair tua chuva, e faz cair tua chuva, Senhor. Somos um povo mais feliz de toda a terra, fomos constituídos reis e sacerdotes, e reinaremos com Jesus em sua glória e majestade. E venha o seu reino, vem, vem, vem. E venha o seu reino, vem, vem, vem. E venha o seu reino sobre nós. Somos um povo mais feliz de toda a terra. Nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Quem vai reinar, declara assim, ó. E reinaremos com Jesus em sua glória e majestade. Então venha, Senhor, e venha o seu reino. Vem, vem, vem. Venha o seu reino. Vem, vem, vem. Venha o seu reino sobre nós. E venha o seu reino, Jesus. E venha o seu reino. Vem, vem, vem. E venha o seu reino. Vem, vem, vem. E venha o seu reino sobre nós.
venha o seu reino, Senhor. Que venha o seu reino, Jesus. Que venha o seu reino e seja feita a tua vontade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque naquela cruz o Senhor nos amou. Antes mesmo, Pai, o Senhor já nos amava. Mas naquele lugar o Senhor provou, Senhor Deus. O Senhor provou o quanto o Senhor, ó Pai, o quanto nós tínhamos valor para Ti. O quanto cada um de nós aqui, Senhor, tem valor para o Teu reino. E nós te exaltamos, glorificamos o Teu nome, Senhor. A Tua cruz, Senhor, significa muito para nós. Obrigado porque o Senhor não nos rejeitou. Obrigado porque o Senhor não nos rejeitou, Senhor. Aleluia, glória a Teu nome. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão. Mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Ele só perguntou. Em alta voz gritou, gritou assim, Ele lavassa Babilônia, Deus meu, Deus meu, porque desamparaste teu filho. Ele lavassa Babilônia, Deus meu, porque desamparaste teu filho. e eis que o véu se rasgou, A terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. aleluia, Senhor. Declara, Senhor, podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado a um lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão. Mas ele não reclamou. Ele só perguntou. Em alta voz gritou assim, Ele lavassa Babilônia, Deus meu, porque desamparaste teu filho. Ele lavassa Babilônia, Deus meu,
que desamparaste E eis que o véu, e eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu, o véu se rasgou, e o povo assim falou, verdadeiramente este é o Filho. Levante as suas mãos aos céus e declara assim: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Glória seja dadas a ti, Senhor. Torre balaba sobre bande candarabanaia, Senhor. Santificado seja o teu nome, Jesus. Santificado seja o teu nome, Senhor. Santificado seja o teu nome, Senhor. Santificado seja o Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Tu és a minha luz, declara o Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Só em ti, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti, Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinar.
Você pode levantar as suas mãos ao céu e declarar: vem Jesus, vem Jesus, ora vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem. Só em Ti eu confiarei, meu Senhor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. só em Ti confiarei, Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, só aleluia. Jesus, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha ao Teu reino e seja feita a Tua vontade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, Senhor Deus, levantar um clamor em Ti. Pai, levantamos um clamor em favor do Victor Hugo, Senhor. Levantamos um clamor em favor desse jovem, Senhor. A Tua palavra nos declara que enquanto há fôlego, ainda há esperança. Oramos, ó Pai, pela vida do Edmilson, porque a Tua palavra nos declara que tudo que nós pedíssemos ao Pai, crendo, receberíamos. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus, pela vida do Keroque, porque a Tua palavra declara: peça e será dado. Oramos, ó Pai, pela vida do Marcos Nicolini, porque a Tua palavra declara que nós, ó Pai, imporíamos as mãos sobre os enfermos e curaríamos. Oramos, ó Pai, pela vida da Viviane, ó Pai, do Dudu. Oramos, ó Pai, pela vida do Santiago, do pastor Luiz, do Eduardo Sanches, Senhor, do Fábio Torrecilha, aleluia, da Lucilene, do Mateus, da Dona Irene. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, pela vida da Ana Paula Epifânio, pela vida do seu pai. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, pelo José, ó Pai, oh aleluia, pelo José Boranga, oh glória, desculpa, pela Josi Boranga, em nome de Jesus. Oramos, Senhor Deus, pela Fernanda, Pai Alves, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, oramos por todo esse Brasil. Oramos, Senhor Deus, por cada alma, por cada vida aqui, ó Pai, hoje aqui representada. Oramos, Senhor Deus, para que a cura do Senhor venha sobre estas almas. Pai, esse final de semana foi um final de semana ao qual, Senhor, muitos, ó Pai, perderam seus entes queridos. Oramos, ó Pai, pela vida da Priscila. Oramos, ó Pai, pela vida do Fernando. Oramos, ó Pai, pela vida do Moacir. Oramos para que o consolo do Teu Espírito Santo nesta hora venha sobre eles em nome de Jesus Cristo. Oramos, meu Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, pela vida, Pai, da Ana Paula, pela vida do seu pai. Oramos, Senhor Deus, para que o conforto do Teu Espírito venha sobre eles neste momento. Meu Deus, tem misericórdia dessas almas que aqui estão. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus, desses que estão no leito de UTI. Pai, há muitos, ó Deus amado, que carecem da Sua graça e da Tua misericórdia. A Tua palavra nos declara, Senhor Deus, que o Senhor não se alegra na morte do ímpio. Senhor Deus, em nome de Jesus, sobre cada leito, ó Pai, de UTI, ó Pai, sobre cada alma, Senhor Deus, que encontra, ó Pai, debilitado, Senhor Deus, pelas enfermidades, ó Pai, consequência desse vírus, ó Pai, que tem assolado a terra.
Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Oramos, ó Deus, para que a cura, a qual a autoridade que o Senhor entregou à tua igreja, Pai, oramos, Senhor Deus, para que no nome de Jesus essas vidas sejam curadas, transformadas pelo teu poder e pela tua glória, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor seja exaltado neste lugar, que o Senhor seja glorificado acima de todas as coisas, Senhor. E nós cremos, Senhor Deus, e estendemos as nossas orações por cada vida, Pai, por cada alma aqui representada, para a glória do teu nome. Senhor, esta noite é tua, nós somos teus. Que o Senhor tenha total liberdade para atuar, para agir neste lugar, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Jesus é lindo. Glória a Deus. Diga para o seu irmão assim: esta noite Ele vai te pegar. Amém. Glória a Deus. Só quem quer ser pego por Jesus, levanta a mão e diga assim: pega eu, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu amado irmão, minha amada irmã. Que alegria poder estar aqui com você esta noite. Que alegria poder estarmos aqui na presença do Senhor, para juntos celebrar o seu santo, glorioso e precioso nome. Amém. Deixa eu ver aqui, cadê a nossa casa luz linda, abençoada, oh glória. Cadê a nossa casa luz lá do Tiago com a Josi? Dá um glória a Deus aí bem forte. Eita glória, né? Cadê a casa luz lá do Fagner com a Priscila? Dá um glória a Deus aí, esse povo lindo. Oh, benção. Cadê a casa luz lá do Marlos com a Elana, dos Juniores? Dá um glória a Deus aí bem forte. Oh, benção. Cadê a casa luz lá do Reginaldo Sladek com a Cris? Dá um glória a Deus aí bem forte. Oh, benção. Cadê a casa luz lá do Léo, também do Batista? Dá um glória a Deus aí bem forte, povo. Oh, benção. Cadê a casa luz lá do Edvanil com a Fernanda? Dá um glória a Deus aí bem forte. Esse povo é avivado. Cadê a casa luz lá do Joel com a Karina? Dá um glória a Deus aí bem forte. Oh, benção, irmãos. É muito bom estarmos participando, desfrutando de tudo que o Senhor Ele tem feito por meio das nossas vidas, em nome de Jesus, né? Queridos, é tão interessante entender esse princípio do pastoreio, né? A Bíblia nos declara que o pastor, as ovelhas, quando ela ouve a voz do seu pastor, né? Ela é inconfundível, logo ela segue o seu pastor, né? Aleluia. Há muitas pessoas, querido, que às vezes com alguns jargões aí terrível, com algumas demandas aí terrível, né? Acabam que dizendo: mas o pastor não liga para mim, né? O pastor não vem na minha casa. A Bíblia nos declara, querido, que só não é pastoreado quem não quer, é ou não é? Porque aí todos os nossos atribuições, todos os nossos ambientes de pastoreio, eles estão abertos para quê? Para que você possa ser pastoreado, para que você possa ser muito bem cuidado. E a Casa Luz, querido, é esse ambiente onde você ali pode compartilhar os seus desafios, onde você pode compartilhar ali tudo aquilo que você tem no coração, e ali esse ambiente de cura e de restauração, ali a sua vida ser transformada pelo nome de Jesus Cristo, amém? Então, querido, diga assim para o seu irmão assim: não fique sem ser pastoreado, amém? Diga para o seu irmão assim: participe da Casa Luz, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, amém, queridos? Queridos, nós vamos ter o privilégio de honrarmos ao Senhor por meio das nossas ofertas e também por meio dos nossos dízimos. Mas antes de a gente ter esse privilégio de ofertarmos e honrarmos ao Senhor por meio dos nossos dízimos e por meio das nossas ofertas, deixa eu ver aqui, quem participou aí da nossa campanha dos status aí, evangelização dos status aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Quantos se surpreenderam aí com as mensagens que as pessoas começaram aí mandar para você aí? Dá um glória a Deus bem forte. Oh, glória, queridos, é uma estratégia tão tremenda e gloriosa, né? Porque depois que irmãos, eu nem sabia que era esse tal de status, né?
Daqui a pouco eu só vejo as pessoas mandando assim: eu também te amo. Que bom, que tremendo, né? Outras pessoas mandando assim para mim: que bom que eu pude ouvir isso hoje. Essa mensagem que você colocou foi para mim, né? Porque eu estava precisando disso, eu estava precisando ler isso. E foi tão glorioso, queridos, foi tão tremendo, né? Que você continue. A minha irmã falou assim: olha que gostoso. Uma amiga leu a mensagem aqui que eu tinha colocado aqui no meu status, né? E agora, o que eu faço? O que eu falo? Falei: agora evangeliza, aproveita, né? Usa a oportunidade que ela abriu, né? Para que você possa ir falar do amor do Senhor, falar do Evangelho. Queridos, em todos os momentos, em todas as ocasiões, em todas as oportunidades, fale do amor de Jesus, amém? Fale para uma pessoa o quanto Jesus a ama, o quanto o Senhor Ele quer operar por meio da vida dela, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, abra a tua Bíblia comigo, livro de 2 de Coríntios, no capítulo 8, a partir do verso 1, nós vamos honrar ao Senhor por meio das ofertas, e também por meio dos nossos dízimos, em nome de Jesus, amém? Hoje teremos aqui uma grande ministração, nós vamos falar um pouquinho sobre restauração familiar, né? Nós estamos construindo, o Senhor tem construído o tema acerca da família para nós nesses dias, e eu creio que hoje vai ser um ambiente de restauração muito tremendo e muito glorioso, amém? 2 de Coríntios, está no Novo Testamento, amém? 2 de Coríntios, se você achar aí o Novo Testamento, você vai achar o livro de 2 Coríntios, amém? Encontrando o livro de 2 Coríntios, vai comigo lá para o versículo 1, amém? A palavra nos declara assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, também na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, é tão tremendo entender esse princípio. A Bíblia nos fala que o contexto que a igreja de Macedônia estava vivendo era um contexto de tribulação, era um contexto economicamente, financeiro, muito terrível, né? A Bíblia fala que os irmãos estavam vivendo grandes perseguições, né? E a Bíblia fala que diante de toda a perseguição, diante de tanta tribulação que eles passavam, eles não deixaram de se tornarem fiéis ao Senhor. A Bíblia fala que a Bíblia nos fala que de própria vontade, de uma forma deliberada, eles contribuíram na presença do Senhor. Querido, que você também possa ter essa mesma consideração com o reino de Deus, como aquela que os irmãos tiveram, em poder honrar ao Senhor por meio das ofertas e também dos dízimos, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, nós vamos santificar, consagrarmos ao Senhor. Nós já temos deixado aí liberado, né, os envelopes, para que os irmãos, ao chegarem, já possam pegar. Mas se de repente você que entrou e não pegou aí um envelope, levante uma das suas mãos, algum irmão vai rapidamente até você, para você participar, amém? Glória a Deus. Levante aos céus então. Pai querido, graças te damos, obrigado, Senhor, por
tão grande privilégio que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor Deus, por sua graça, por seu favor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos abençoado de uma forma muito gloriosa. Nesta noite nós queremos consagrar a Ti as nossas ofertas, os nossos dízimos, dizendo: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Que o nosso coração, ó Pai, não se torne, Senhor Deus, infiel para contigo, ó Pai, diante dessa situação econômica que o mundo está vivendo, mas que, ó Pai, mesmo diante da tribulação, mesmo diante, ó Pai, de recessos econômicos, nós possamos sim, Senhor Deus, ser fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Por favor, deposite aqui no gasofilácio as suas ofertas, os seus dízimos. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, louvado seja o nome de Jesus, né? Antes de falarmos um pouquinho aqui acerca da nossa administração, deixa eu ver quantos estiveram aqui conosco na sexta-feira, na ministração da nossa querida irmã Marilza, sobre pais presentes, filhos brilhantes. Levanta a mão e dá um glória a Deus aí bem forte. Glória a Deus. Queridos, eu quero encorajar você que talvez não conseguiu participar desta ministração, seja por meio presencial ou online. Essa ministração ela está gravada lá no nosso canal do YouTube, né? Nosso canal do YouTube é Comunhão Ágape Chavantes, né? Isso, né? Está lá gravado no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Queridos, é muito importante que você assista, amém? Porque nesse mês Deus tem construído princípios muito tremendos. Deus tem falado conosco de uma forma muito gloriosa, né? Criando conceitos muito importantes acerca da família, né? E na sexta-feira foi algo inédito, foi algo muito glorioso que Deus fez em nosso meio. E eu creio que nesta noite, né, a restauração que nós recebemos na sexta-feira, eu creio que o Espírito Santo ele quer continuar em nome de Jesus, restaurando, fazendo coisas aqui tremendas e gloriosas em nome de Jesus. Antes de entrarmos aqui acerca da ministração, nós vamos recapitular um pouquinho até aqui o que Deus tem falado, o que Deus ele tem feito por meio da sua palavra, né? A gente viu a necessidade que na primeira ministração sobre família, a gente falou sobre restauração da visão familiar. Nós percebemos quão necessário é nesses dias nós termos a nossa visão restaurada acerca da família. Nós entendemos como que a visão familiar nesses dias ela está sendo deturpada, né? Ela está sendo desmoralizada de uma forma terrível. É isso. Nós entendemos também na segunda ministração a importância que a família ela tem. Nós entendemos que tudo que Deus faz, né? Toda a bênção que Deus ele libera, ele começa por meio da família. E ali nós fomos construindo princípios e valores muito importantes acerca da importância da família. E hoje, querido, nós vamos falar um pouquinho, continuando o que a gente falou um pouquinho lá na primeira ministração, mas hoje nós vamos aqui estabelecer e fundamentarmos princípios acerca da palavra, para que esses princípios eles sejam construídos dentro do seu coração, segundo a luz das Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre restauração familiar, amém? Para tanto, querido, eu gostaria que você abrisse as Sagradas Escrituras comigo, lá no livro de 1 Coríntios, amém? 1 Coríntios está no Novo Testamento. Se você abrir as Sagradas Escrituras lá no Novo Testamento, você vai encontrar o livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, amém? E encontrando o capítulo 7 de 1 Coríntios, vai comigo lá para o versículo 10. Hoje, como tema sugerido, falando sobre um pouquinho sobre restauração familiar, nosso objetivo com isso, querido, é a compreensão desse princípio de restauração, né? Bem como entre os filhos e os pais, né? E a ênfase de hoje aqui também é entre os cônjuges, né? Ou seja a restauração matrimonial, seja do marido para com a esposa e também da esposa para com o seu marido, em nome de Jesus, amém? Quantos estão dispostos aqui? Isso, diga amém.
Amém? 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 10, as Sagradas Escrituras nos declara assim: aos casados dou eu este mandamento, aleluia, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, amém? Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Quero introduzir um pouquinho aqui, querido, falando um princípio muito importante aqui, né? Mas antes de introduzir, deixa eu trazer um princípio aqui, para que desde o começo desse sermão, isso possa estar muito bem estabelecido no seu coração. Eu tenho percebido que à medida que nós vamos ministrando aqui sobre restauração familiar, a gente acaba errando de uma forma muito terrível. E quando que nós erramos? É que sempre quando a palavra ela é ministrada, a nossa tendência é sempre pensar nos erros ou nas falhas do outro. A nossa tendência é sempre ver, olha, como essa pessoa, ela precisava ouvir isso, né? Como meu marido, como meu filho precisava ouvir isso. Mas hoje, querido, eu quero chamar e alertar aqui você, para que tudo que for ministrado hoje aqui sobre restauração familiar, amém? Que você, em hipótese alguma, amém? Eu quero que você faça esse exercício hoje, em não pensar na falha do seu cônjuge, amém? Mas que você venha a pensar em você. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Vai ser difícil, né, queridos? Mas eu quero que você faça esse exercício em nome de Jesus, amém? Se o teu cônjuge, seu filho, se alguém tiver do teu ladinho aí, não olhe para ele, amém? Hoje eu quero que você olhe apenas para você mesmo, amém? Porque, amados, o princípio de restauração, ele nunca irá começar, amém? No teu marido, ou na tua esposa, ou no teu filho. Todo princípio de restauração familiar, ele começa primeiro em nós. Como eu tenho falado, sempre quando eu tenho aconselhado alguns casais, sempre eles me procuram para curar o outro. E eu pergunto, então por que você veio aqui, meu filho, né? Tinha que trazer o outro, né? O outro nunca vem. Então a gente já começa a perceber que o seguinte, que na verdade sempre o princípio de restauração começa primeiro em mim. E depois que esse princípio de restauração ele começa em mim, Deus ele vai então fazer no outro. Então, querido, eu quero que você se esforce para não pensar nas falhas do teu cônjuge, amém? Mas que você pense apenas e somente naquilo que Deus tange a você, naquilo que Deus precisa restaurar você, amém? Porque do outro, Deus vai ministrar o coração dele, amém? E a partir desse princípio, a partir dessa construção, de fato, você vai poder viver então uma construção, uma reconciliação em nome de Jesus, uma restauração em um nível muito profundo para a glória do nome de Jesus, amém? Continuando um pouquinho aqui acerca da nossa introdução, a Bíblia nos fala que Deus ele não se agrada do divórcio, amém? Embora, queridos, hoje em dia haja situações que o divórcio ele seja inevitável, amém? Deus ele não quer que os homens se divorciem e a partir do divórcio, né, a pessoa rapidamente ela já vai constituir novamente família, ou ela vai constituir um novo matrimônio. Não, o desejo do Senhor sempre será a reconciliação. Pastor, independente de qualquer coisa, o objetivo do Senhor, o propósito do Senhor é que primeiramente
os homens, ele o quê? Se reconciliem. Quando a gente fala sobre esse aspecto de reconciliação, na pandemia agora nós vimos algo muito terrível, né? Logo quando você abre aí qualquer página da UOL, ou qualquer página que está aí disponível para acessar algum site, né? Logo esses sites de entretenimento, ele já vai mostrar para você rapidamente quantas e quantos casais aí famosos, né? Quantos famosos aí durante a pandemia quebraram o matrimônio, né? Nós não vemos isso somente nesse ambiente de famosos ou dos meio pagão, de pessoas que não conhecem a Cristo, mas até mesmo no meio cristão, nós temos visto isso acontecendo. Nós vemos muitas pessoas aí atuantes, pessoas de influência aí no ambiente cristão, também rompendo com os laços matrimoniais. Por quê, queridos? Porque a questão da restauração, da reconciliação, tem sumido, isso tem se perdido no coração dos homens. Mas a palavra nos declara no livro de Malaquias, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, as Sagradas Escrituras, é o último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, Malaquias capítulo 4, versículo 6, a palavra nos declara assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com quê? Com maldição. Então, querido, nós podemos ver que o propósito do Senhor era trazer nesses dias o quê? Um ambiente, uma atmosfera de reconciliação muito grande em todas as esferas da família. A Bíblia está dizendo aqui acerca do profeta João, que um dia o profeta João ele viria na mesma autoridade, na mesma unção do profeta Elias, e ele traria a reconciliação. E a Bíblia fala que esse ambiente de reconciliação, Deus também, Ele quer trazer para os nossos dias. Eu creio, querido, que nesses dias, Deus Ele quer curar corações, Ele quer restaurar. E isso, querido, eu não falo simplesmente no ambiente matrimonial de marido e mulher, porque, querido, como nós vamos ver aqui um pouquinho adiante, um pouquinho mais à frente, que há muitas pessoas dentro da família que não se falam, que não se conversam, que tem muita rixa com o irmão, há muita briga, há muitas discussões. Mas eu creio, querido, que se você estiver disposto a abrir o seu coração nesta noite, para esse processo de restauração familiar, eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus? Amém? Fechando um pouquinho aqui a nossa introdução, eu quero falar um pouquinho sobre exemplos bíblicos que a Bíblia nos traz acerca da reconciliação. A Bíblia nos fala de várias situações, de vários aspectos. Um dos aspectos que a Bíblia fala de reconciliação familiar é quando a Bíblia fala sobre o filho pródigo. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, Lucas capítulo 15, Evangelho de Lucas, o Dudu, depender da tecnologia, a gente fica na mão, irmãos. Ô glória, a Bíblia parou aqui, ó. Está conspirando contra a minha vida o negócio aqui. Oh, aleluia, obrigado. Abra a tua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas no capítulo 15, Evangelho de Lucas no capítulo 15, a partir do verso 20, quem achou diga amém, quem não achou diga misericórdia. Oh glória, misericórdia Jesus, amém. Evangelho de Lucas capítulo 15, a partir do verso 20, a Bíblia nos fala acerca de Lázaro, né? Do filho pródigo. A Bíblia nos fala que esse filho pródigo
certa vez, né, ele desonrou a sua família, ele desonrou os seus pais e viveu a sua vida dissolutamente, e a Bíblia fala que ele causou grandes danos para a sua casa, para a sua família. Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 20, as Sagradas Escrituras nos declara assim: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. Aleluia. A Bíblia nos fala no versículo 21: o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Queridos, isso é tão lindo. Quando a Bíblia nos começa a mostrar essas expressões, quando Jesus começa a contar as parábolas acerca de reconciliação, Deus nos fala a atmosfera em que Deus ele quer atuar por meio da reconciliação familiar, por meio da restauração. A Bíblia nos fala que aquele filho outrora pegou todos os bens que havia do seu pai, e ele pegou aquilo e gastou, viveu uma vida que não honrava, ou seja, ele gastou tudo quanto ele possuía, tudo aquilo que o pai havia ensinado a ele. Queridos, quando a gente começa a olhar para isso, há muitos filhos, queridos, que dão muito trabalho para os seus pais, há muitos filhos que dão muito desgostos para os seus pais, e consequência desse desgosto que os pais têm com os filhos, há uma dureza muito grande que os pais criam um bloqueio contra os seus filhos, impedindo e o afastando da sua presença. Há muitos filhos que trazem muita tristeza para os seus pais, e aí acabam que ficando amargurados em seus corações, e aí acabam que vivendo longe dos seus pais. E isso é tão triste, querido, porque talvez eles só vão cair em si, eles só vão dar conta da bobeira e da besteira que fizeram, quando ele começa a ver os seus pais descendo a cova. Os pais só vão entender a bobeira que fizeram, a besteira que fizeram em manter os seus filhos longe, em não liberar perdão para eles, quando ele começa a ver os seus filhos descendo a cova. Eu quero dizer uma coisa para você que é pai, você que é filho neste lugar: Deus ele quer trazer um ambiente de reconciliação tremendo neste lugar. Deus ele quer tratar, ele quer curar você que não muito tempo não liga para o teu pai, você que muito tempo não liga para sua mãe, você pai, mãe que muitas vezes não fala com o seu filho porque tem rancor, tem amargura dele. Deus ele quer trazer um ambiente tremendo de reconciliação, e esse ambiente, querido, a Bíblia fala que é um ambiente amoroso, onde somente esse amor, uma vez derramado pelo Espírito Santo, vai trazer o perdão, vai trazer a reconciliação para a glória do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O que dizer, querido, de Esaú e de Jacó? A Bíblia fala que Esaú passou a odiar Jacó por causa da sua bênção. A Bíblia nos fala que esse irmão Jacó significa enganador. A Bíblia fala que esse irmão, que uma vez era enganador, enganou seu irmão. E sabe o que aconteceu, querido? Ele roubou a bênção da primogenitura. Aleluia, ainda bem que saiu, oh glória, né? Ele roubou esta bênção. E a Bíblia nos conta, querido, que a fúria entre esses irmãos foi tão grande, que Jacó ele precisou viver 20 anos afastado da sua família, precisou viver 20 anos longe dos seus pais, precisou viver 20 anos da sua vida longe do seu irmão, até que a fúria que havia no coração de Esaú fosse aplacada.
porque a única coisa que Esaú ele tinha em seu coração era a morte do seu irmão Jacó. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 33, Gênesis capítulo 33, a partir do verso 4, a palavra nos declara assim, olha o que aconteceu, Gênesis capítulo 33, verso 4, a Bíblia diz assim: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou chorando. Olha que tremendo, queridos. A Bíblia nos fala que Jacó, ele desejou voltar para a sua casa, ele desejou voltar para a terra de seus pais, e quando o regresso para a sua casa, para a sua família, a Bíblia fala que ele teve muito medo, e a Bíblia fala que ele orou ao Senhor. Diga assim comigo assim: Jacó, ele orou ao Senhor. Querido, sabe o que eu entendo? Talvez você que entrou hoje aqui, você talvez que tem rincha, briga com algum irmão seu, e essa rincha eu não sei porque aconteceu. A Bíblia fala que Jacó, porque roubou a bênção da primogenitura, queria matar, acabar com a vida do seu irmão. Queridos, o que vemos hoje nesses dias são coisas muito banais acontecendo. Pessoas, queridos, que por causa de discussões tolas, discussões terríveis, acabam que se distanciando de irmão, de irmã, acabam que perdendo o vínculo de família, acabam que perdendo esse vínculo. E sabe o que acontece, querido? Passam-se anos e anos e anos e anos e anos, eles acabam até reconhecendo que precisa um ou outro falar com o outro, mas você sabe qual que é o problema disso? Nunca ninguém dá o braço a torcer. Eu já vi irmãos ficarem anos e anos sem se falarem, anos e anos sem se falar, mas ninguém dava o braço a torcer. Há pessoas que, meu irmão não me pagou, meu irmão não me deu dinheiro, e por causa aquele de dinheiro, acaba aqui perdendo um vínculo com o irmão. Eu sei que Jesus está falando aqui nessa noite, queridos. Eu sei que Jesus está falando aqui nessa noite. Há muitos, queridos, que porque magoaram o pai, magoaram a mãe, e acabam que criando rixas terríveis dentro da família. E sabe o que acontece? Eles acabam criando um altar, eles acabam criando altares para demônios de ódio, de ressentimento. Mas Deus te trouxe aqui, eu volto a falar novamente, porque Ele quer curar a sua vida. Eu já vi pessoas, queridos, das quais tiveram grandes decepções matrimoniais, e elas ficaram muito doentes, muito doentes, muito doentes. Querido, eu já vi pessoas terem doenças degenerativas. Você sabe por quê? Porque não perdoou o cônjuge. Eu já vi pessoas de orar por pessoas e pedir cura, orar por cura, mas aquela pessoa nunca era curada. Sabe por quê? Porque o ódio no coração daquelas pessoas, a Bíblia fala que corrói mais do que câncer. E você sabe onde que elas iam liberar perdão? Nos seus últimos suspiros de vida. Mas Deus não quer isso, queridos. Deus, Ele quer restauração. E a isso, a esse ambiente de restauração, nós precisamos estar dispostos. A Bíblia fala que Jacó orou ao Senhor para que ele pudesse voltar em segurança para a sua casa. Por quê? Porque ele queria a reconciliação, ele queria buscar reconciliação com seu irmão Esaú. E a Bíblia fala que ele orou ao Senhor. Queridos, eu quero que você nesses dias
Comece a orar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus, Ele possa trabalhar o seu coração, Ele possa trabalhar a sua vida. Para quê? Para que Deus Ele possa promover esse encontro. A Bíblia fala que o Senhor Ele promoveu o encontro entre Esaú e o seu irmão Jacó. E a Bíblia fala que quando isso aconteceu, a Bíblia fala que esse encontro foi marcado por um choro, por um quebrantamento muito grande. A Bíblia fala que tal quebrantamento foi tão grande, que Esaú agarrou o pescoço do seu irmão Jacó. Mas diga para o seu irmão assim: não foi para matar ele, foi para beijá-lo, foi para ficar agarrado com ele, foi para ficar apertado com ele. Aleluia. Diga para o seu irmão assim: pare de perder tempo, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Há muitas pessoas, queridos, que criam rinchas terríveis dentro da família, mas Deus não quer que você perca mais tempo. Aleluia. Porque enquanto isso, querido, enquanto existe o ódio, o ressentimento, a mágoa, a falta de perdão nos corações, o diabo continua construindo dentro de você doenças. Você fica doente, você não sabe por que você fica doente. Você vai no médico, o médico fala para você: você não tem nada que você está fazendo aqui. Vira você de ponta cabeça, querido. E quando a gente começa a perceber, a raiz de tudo isso é o ódio, o ressentimento, que você ficou guardando pessoas lá atrás, que te feriram, que te magoaram, que feriram o teu coração. Há pessoas, querido, que criaram tanta mágoa, tanta resistência no seu coração, que enquanto a pessoa estava viva, não liberou o perdão para ela, não liberou o perdão para ele. E sabe o que acontece, querido? Quando pessoas que perdem o seu cônjuge na fúria, e não teve tempo de perdoá-lo, ela fica guardando aquilo dentro dela para todo sempre. Sabe por quê? Porque enquanto estava viva, não liberou perdão. E sempre quando ela tenta entrar em algum relacionamento, sempre quando ele tenta entrar em algum relacionamento, ele não consegue ir adiante. Sabe por quê? Porque lá dentro do coração está enrustido a falta de perdão. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Diga ao seu irmão assim: Deus te trouxe aqui porque Ele quer restaurar a sua família, Ele quer restaurar o seu coração, Ele quer trazer reconciliação para a sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite: somente Deus é quem pode mudar os corações amargurados e promover o perdão. Aleluia. Queridos, abra a tua Bíblia comigo. O segundo tópico dessa mensagem, nós falamos aqui um pouquinho sobre alguns exemplos de reconciliação, de restauração, que Deus, Ele deu ênfase acerca da família, em que as Sagradas Escrituras, ela dá ênfase acerca da família. Mas quando nós falamos de restauração familiar, a Bíblia está falando sobre milagres dentro da família. Eu não estou dizendo aqui, queridos, de milagre financeiro. Eu não estou dizendo aqui de milagre que alguém que precisava de carro e agora tem um carro. Eu estou falando de milagres, queridos, que somente o Espírito Santo pode promover dentro de um contexto que nós estamos vivendo, onde pessoas, querido, elas não sabem o que é viver restauração, o que é viver milagre dentro do casamento. E a isso, querido, eu quero que você abra as Sagradas Escrituras no Evangelho de João. Evangelho de João no capítulo 2, versículo 1. Evangelho de João no capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 11, amém? Evangelho de João, no capítulo 2,
a partir do versículo 1. A Bíblia vai falar sobre as bodas, a Bíblia vai falar aqui sobre um casamento, a qual Jesus, a sua família e os seus discípulos foram convidados para estar neste casamento. Talvez, querido, você possa ter lido essa passagem, você possa ter ouvido algumas ministrações, né, acerca desse texto. Eu mesmo já ministrei casamentos dentro desse tema, mas quando se trata desse ambiente de restauração, nós precisamos aqui destacar todas as características infundidas aqui nesse texto, a qual o Espírito Santo ele trabalha trazendo restauração, trazendo agora aqui reconciliação dentro desse ambiente de milagres. A isso a palavra nos declara em João capítulo 2 verso 1, que nos diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, né? E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedras, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Aleluia. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa, que era o mestre-sala. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. E esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Diga assim comigo: e este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Aleluia. E a Bíblia nos declara assim: revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia, oh glória a Deus. Querido, a Bíblia nos fala que este foi o primeiro milagre que Jesus realizara. Diga-se de passagem, querido, que este milagre que Jesus, o primeiro milagre que Jesus realizou, ele foi em um casamento. E eu quero dizer para você assim: não foi em vão. Diga para o seu irmão assim: não foi em vão que o Senhor Jesus realizou o seu primeiro milagre em um casamento. Aleluia, glória a Deus. Diga para o seu irmão assim: está preparado para viver milagre? Está preparado para viver restauração? Aleluia. Queridos, quando nós vemos que o ministério de Jesus, ele se inicia em um casamento, ou seja, em um matrimônio, em uma família, em um casamento. Creio, querido, que antes mesmo de Jesus realizar qualquer outro milagre, talvez você que veio buscar um milagre de libertação, talvez você que veio buscar um milagre de cura, talvez você que veio buscar algum milagre da parte do Senhor, queridos, o propósito e a intenção de Deus, aleluia, ao revelar o seu Filho, ao revelar o Senhor Jesus naquele casamento, foi manifestar a sua glória naquele casamento.
A intenção do Senhor era dizer assim: olha, a família é importante para mim, a família tem prioridade nos planos de Deus, pois Ele a criou não para o fracasso, e sim para a manifestação da glória do Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso mais uma vez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma coisa importante que precisamos entender, querido, quando a Bíblia fala sobre este casamento, nós podemos perceber também que este milagre, ele foi ocorrido, ele se deu em torno do quê? Em um vinho haver o quê? Acabado. E abra comigo Salmos capítulo 104, versículo 15, Salmos capítulo 104, Salmos capítulo 104, Salmos capítulo 104, oh glória, quantos estão pegando no Espírito aí a revelação, diga amém. Glória a Deus. Nós podemos perceber também que esse milagre ocorreu, aleluia, porque ele se deu em torno de ter havido acabado o vinho. E a Bíblia nos fala, querido, que a figura do vinho, ela é uma figura de alegria. Salmos capítulo 104, versículo 15, olha o que a Bíblia fala: o vinho que alegra o coração do homem. O vinho alegra o coração do homem. Então a figura do vinho aqui, aleluia, ela é representada como a figura da alegria. E a isso, querido, nós podemos dizer que há tempos muito remotos, nós temos visto pessoas que viviam embriagadas de amor pelo seu cônjuge, assistem perplexos os seus sentimentos, o que? Desaparecerem. Há muitos e muitos tempos, nós temos visto pessoas que começam naquela alegria, naquela euforia, mas a Bíblia nos fala que assim como aquele casamento, o que aconteceu naquele lugar? A Bíblia nos fala que o vinho acabou. Há muitas pessoas, querido, que têm deixado esgotar a alegria no seu casamento. Há muitas pessoas, querido, que deixaram que esgotassem, que acabassem completamente a alegria dentro do seu matrimônio. E é isso, querido, as pessoas acabam cometendo um erro muito grande, porque a tendência de todas as pessoas é o quê? Acabar com o seu matrimônio, porque eles acham que agora eles precisam de um vinho novo, mas agora constituindo uma nova família, constituindo um novo relacionamento. Há pessoas, querido, que tentam fazer isso de uma forma extraconjugal, ou seja, permanecem ainda casados, mas eles acabam pecando por meio do adultério. E a Bíblia condena o adultério, querido, porque toda satisfação que o homem precisa, Deus ele proporcionou dentro do seu próprio casamento. Deus ele não se agrada, ele não permite, casos extraconjugais, porque a isso a Bíblia declara que isso é pecado. A Bíblia fala que isso é pecado. Então muitas pessoas, querido, elas estão vendo o seu vinho acabar, mas quando Jesus ele está presente, aleluia, oh glória a Deus, ele estabelece a diferença, e então os milagres acontecem. Esse é o segredo, querido, esse é o segredo de você viver reconciliação dentro do seu matrimônio. Há muitas pessoas que só estão vendo o vinho acabar, mas quando Jesus ele está presente, aleluia, diga assim comigo, aí a história muda. Aleluia, glória a Deus. Nós podemos perceber, queridos, que o milagre ele só aconteceu no casamento, porque Jesus estava lá. Talvez, querido, você que está aqui nessa noite, ou você que está nos acompanhando aí por meio dessa live, talvez você tenha visto o vinho sendo
esgotado na sua vida. Talvez você que começou de uma forma muito afobada, muito alegre, aleluia. Você tinha muito prazer no seu casamento, você tinha muita alegria. Mas você é uma dessas pessoas que tem visto também o vinho, a alegria do teu casamento se esgotando, se esvairindo. Eu quero dizer para você, querido, que você pode experimentar reconciliações tremendas, mas o grande segredo para viver reconciliação, para viver alegria novamente no seu casamento, na sua família, é fazer com que Jesus seja convidado para entrar nela. Você pode aplaudir ao Senhor por isso em nome de Jesus? Glória a Deus. Quando você convida Jesus para esse casamento, quando Jesus ele foi convidado para este casamento, a Bíblia começa a fazer agora referência a uma série de características das quais nós precisamos entender algumas delas, porque cada característica daquele casamento não estava ali em vão, mas em todas essas características ali dentro daquele casamento, Deus estava ali mostrando ao homem que ainda que aquela alegria se esvairisse do coração dele, Deus ele tem propósitos muito maiores e gloriosos para a família, para o matrimônio em nome de Jesus. E é isso, querido, a primeira característica que nós podemos ver dentro desse milagre que nós vimos ali naquele casamento em que Jesus manifesta a sua glória, é a obediência. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus, Ele chama aqueles serviçais, e aqueles serviçais, queridos, eles não estavam travados ali, eles não ficaram pensando o que Jesus ia fazer ou não, eles não tentaram compreender de uma forma racional o que Jesus estava prestes a fazer naquele lugar. Mas se tem uma característica que nos mostra acerca daqueles serviçais, é a obediência em que aqueles homens tiveram em ter prontidão em obedecer aquilo que Jesus estava dizendo. Há muitas pessoas, querido, que elas têm muita dificuldade em ver milagres acontecer no seu casamento, porque elas começam em uma atitude de fé, elas até começam a crer que Deus pode operar um milagre no casamento, elas até acreditam que Deus pode fazer um milagre, mas porque essas pessoas agora, elas não veem o milagre na vida delas, sabe por quê, queridos? Porque elas não obedecem à palavra do Senhor. A Bíblia nos ensina, queridos, que juntamente com a fé, para que possamos desfrutarmos dos milagres, com ela também vem o que? A perseverança. Você quer ver milagres no seu casamento? Você quer ver milagres no seu matrimônio? Queridos, a sua fé também, junto à sua fé, você tem que colocar a ela também, sabe o que? Perseverança e obediência. Por que obediência? Porque, querido, quando os princípios da palavra do Senhor eles são ministrados, há muitas pessoas, queridos, que até entendem, recebem a palavra, mas só que elas não estão dispostas a obedecer, porque a única coisa que veio à mente dessas pessoas é só um aspecto racional. Não, esse Deus não pode mudar, esse Deus não pode mudar, não. Como é que eu vou obedecer a palavra de Deus e Deus vai mudar meu matrimônio? Como é que eu posso obedecer às Sagradas Escrituras e Deus mudar o meu matrimônio? Eu já se viu isso? Eu já tentei os psicólogos, nada contra os psicólogos, oh glória, aleluia, né Maria? Olha, que não me filme, né Maria? Oh glória. Eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, já tentei aquilo outro. Mas qual que é o grande problema, querido? Porque as pessoas não estão dispostas a se submeterem à palavra de Deus.
A Bíblia fala que aqueles homens, rapidamente, prontamente, eles decidiram obedecer a palavra de Deus. Aleluia. O segundo aspecto, querido, que nós precisamos entender é acerca do número 6. A Bíblia fala, quando fala sobre o número 6, a Bíblia fala que haviam ali 6 talhas, né, a quais os judeus eles usavam para a cerimônia que estavam sendo empregadas ali. A Bíblia fala que o número 6, ele se refere ao homem. O número 6, querido, ele está intrinsecamente relacionado ao homem, ao ser humano. A Bíblia nos fala lá em Gênesis, né, no capítulo 1, versículo 27, Gênesis capítulo 1, versículo 27, que Deus ele formou o homem quando? No 6º dia, é ou não é? Então a Bíblia faz referência, a Bíblia fala quando fala lá sobre o homem da iniquidade, a Bíblia fala também lá em Apocalipse capítulo 3, né, que quando a referência ao homem da iniquidade, Deus também fala acerca o quê? Do número 6, porque o número 6, ele está correlacionado também ao homem. Então, querido, quando a Bíblia dá essa característica acerca do número 6, o que o Senhor ele queria expressar, o que Deus ele queria revelar ao homem, porque, querido, tudo que Deus vai fazer, aleluia, tudo que Deus vai fazer, Ele vai fazer também por meio do homem. Então, querido, há muitas pessoas que entendem que o processo de restauração, o processo do milagre, o processo dessa reconciliação familiar, ele depende apenas de Deus. Diga para o seu irmão assim: você está enganado, irmão. Aleluia. Todo princípio de restauração, todo princípio de restauração familiar, de viver esses milagres familiares, aleluia, ele está envolvendo Deus, aleluia, e também ele coloca o homem, para quê? Porque o ser humano, ele está ligado também a estes milagres. Portanto, querido, nós podemos perceber que o milagre não depende só de Deus, mas há uma participação e um fator humano ligado a este milagre dentro do casamento. E você sabe qual que é o grande problema, queridos? Porque quando se trata também da nossa participação, muitas vezes a gente se ausenta da responsabilidade. E a gente quer colocar essa responsabilidade para quem? Para o pastor. Pastor, restaura o meu casamento, restaura a minha família. Não, queridos, a nossa participação é conduzir você para que você possa se tornar uma pessoa prática dentro do casamento. Então, quando a Bíblia fala do número 6, Deus está dizendo assim: olha, há uma participação do homem com isso. Não vem jogar a responsabilidade só para mim não, aleluia. Quem quer ter sua família aqui restaurada, quem quer viver milagres aí, diga amém. Então diga assim comigo: eu estou disposto, juntamente com Deus, a participar desses milagres, amém? O terceiro aspecto, querido, que a Bíblia fala sobre a restauração, sobre as características desse milagre que estava acontecendo ali em Caná da Galileia. A Bíblia nos fala sobre a figura das talhas. Antigamente, quando eles queriam preservar o vinho, a melhor forma de se preservar os vinhos também, né? Ou de colocar, usar as águas para os atos cerimoniais, a Bíblia nos fala, é um contexto histórico, o contexto histórico é que os homens, eles talhavam as pedras, literalmente eram pedras mesmo, queridos, eram pedras, e essas pedras, elas eram talhadas, a ponto que, à medida que eles iam talhando essas pedras, ia se criando um volume dentro daquele, ia se criando um volume, ele ia tomando uma proporção de vaso, para que dentro daquele lugar, daquela pedra, ela se tornasse um recipiente, para que as coisas ficassem ali, a água, ou o que eles colocassem, ficassem dentro daquelas pedras. A isso, querido, nós podemos entender um princípio muito grande, que assim como aquela pedra era dura, era difícil de se talhar para fazer um milagre, para se acontecer ali um vaso, a gente pode
ver também a dureza que há também no coração dos homens. Aquela pedra era muito difícil de ser talhada. Eu pergunto para você, querido, Jesus vai ter muito trabalho aí, querido, para poder talhar seu coração? Quando aquela pedra era talhada para que aquilo se tornasse um recipiente, para colocar ali os atributos, o vinho, ou água, havia uma dureza muito grande. A gente pode perceber, querido, quantas pessoas se tornam duras, se tornam difíceis para viverem esse processo de restauração, para viver esse processo de restauração, de reconciliação. Talvez, querido, você possa pensar assim: mas eu não sou duro, Deus pode fazer no meu coração o que eu estou disposto. Está disposto mesmo? Aleluia. Quem está disposto aqui, diga amém. Aleluia. Querido, quanto mais disposto você tiver, aquelas talhas, aqueles homens tinham um trabalho muito grande, mas eles profundavam muito aquelas talhas para quê? Para que aquele recipiente ele pudesse comportar o maior volume de água ou de substância que aqueles homens conseguissem colocar naquele lugar. Há pessoas, querido, que talvez eles querem que Deus ele faça algo muito superficial. Talvez se aqueles homens talhassem aquelas pedras de uma forma muito superficial, elas só iriam poder guardar naquele recipiente pouca água. E é interessante que quando a Bíblia faz menção acerca da água, a Bíblia faz menção acerca também da palavra. A Bíblia, quando fala sobre água, ela faz menção do Espírito Santo e também da palavra. Jesus falou assim: olha, vós já estáis limpos, o que? Pela palavra que eu vos tenho, o que? Falado. Aleluia. Então, quando a Bíblia fala sobre acerca da água, sobre essas talhas, há muitas pessoas, querido, que elas querem viver um processo de restauração muito superficial. Muito superficial. Elas não deixam que a palavra venha entrar no coração dela e fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Diga para o seu irmão assim: Deus ele quer talhar muito bem seu coração. Há pessoas, querido, que nesse processo de restauração, elas vivem muito à margem. Por quê? Porque quando elas começam, logo elas desistem. Porque a expectativa dela que isso aconteça rapidamente. E quando ela não vê que esse processo de talhamento ele está se demorando muito, o processo de restauração está demorando muito, sabe o que ela faz? A tendência é sempre querer desistir. Eu já ministrei um casal em que a mulher, ela congregava, ela buscava ao Senhor, e sempre nós estávamos ministrando, chorando muito com aquela irmã, porque a situação que ela vivia no casamento era muito terrível, era uma situação muito humilhante. E aquela mulher, ela deixou de perseverar, ela deixou que o Espírito Santo talhasse ela para que a obra do Senhor fosse completa, a restauração na sua família fosse muito completa. Ela acabou que desistindo desse processo de restauração, e ela começou a viver só à margem, ela começou a viver só na superfície. Por quê? Porque agora a água e o Espírito, a palavra não podia mais fazer efeito no coração daquela jovem, daquela mulher. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher, ela acabou cedendo, ela saiu da presença do Senhor. Antes aquela mulher, ela tivesse perseverado na presença do Senhor, porque o marido que outrora vivia nas drogas,
o marido que tinha grande problema com bebida, vivia no tráfico, aquela jovem, ela saiu da presença do Senhor, e a consequência foi com que ela também, para agradar o seu marido, para que agora ela pudesse viver perto do seu marido, sabe o que ela começou a fazer também? Ela começou a usar drogas. Aquela jovem que outrora estava no caminho do Senhor, perseverando, começou a beber, e a consequência disso, querido, foi coisas muito terríveis. Sabe por quê? Porque ela interrompeu o processo de restauração dentro da sua família. Há muitas pessoas, querido, que elas existem porque elas acham que esse processo de restauração é da noite para o dia. Diga assim comigo assim: o processo de restauração familiar, ele é trabalhoso. Aleluia. Há muitos acertos, há muitos erros, há muitos acertos, até que nós venhamos chegar à plenitude dessa restauração, querido. Deus tem que talhar muito o seu casamento. Deus, ele vai ter que talhar muito o seu coração. Mas é isso, querido. Eu quero dizer uma coisa para você: não endureça a sua vida dentro desse processo. Aleluia. Quantos estão entendendo isso aqui? Dá um glória a Deus aí bem forte. Glória a Deus. A Bíblia nos fala que a matéria-prima para esse milagre, para que esse milagre pudesse acontecer, aleluia, era a água. E a Bíblia nos fala que então Deus mandou encher aquele recipiente. Uma vez enchido esse recipiente, aleluia, eles começaram a desfrutar do milagre. Quer viver milagre? Aleluia. Quanto da palavra do Senhor, queridos, você tem levado para o teu casamento? Quanto da presença do Espírito Santo você tem levado para a sua família? Pastor, mas será que é só isso mesmo? Será que é tão fácil assim? Esse é um princípio, esse é um começo. Aleluia. Esse é um começo. Dê espaço, querido, para que o Espírito Santo possa produzir esse milagre. Finalizando, a Bíblia nos fala da qualidade do vinho. E é isso, a Bíblia nos fala que o mestre Sala, quando ele prova aquele vinho, ele fica muito impressionado. Por que ele fica muito impressionado? Porque a tendência das festas da cultura antigamente era dar o melhor vinho, e depois, quando fosse acabando, que o vinho inferior então, que ele começasse a ser servido. Há muitas pessoas que são assim. Elas estão vivendo o melhor do vinho. E aí a tendência dela é começar a dar o pior de si dentro do matrimônio. Eles vão dar sempre o melhor para as outras pessoas. Eles sempre vão dar o melhor de si para as outras pessoas. Eles começam muito bem, naquela alegria toda, mas a consequência dentro do matrimônio é fazer com que as pessoas comecem a dar o pior de si. É começar a responder às pessoas de qualquer maneira, né? É engraçado, né, que no começo, no comecinho do matrimônio, os bichinhos dentro do casamento são tudo pequenininho, né? É minha gatinha, aleluia, aleluia. É minha fofurinha. Daqui a pouco, os animais dentro do matrimônio, tudo toma proporção, tudo cresce, né? Seu cavalo, sua égua, né? É uma coisa terrível, aleluia. Mas é tão interessante, queridos, porque se nós queremos desfrutar do melhor, há muitas pessoas que estão vivendo no matrimônio, estão vivendo um relacionamento, e eles têm percebido isso, que o vinho tem se acabado, e as pessoas acabam que sempre oferecendo o inferior.
Mas o mestre-sala, quando ele aponta, quando ele vê aquilo, quando ele prova aquilo, ele está dizendo assim, ele começa a dizer assim: olha, que o vinho novo é melhor do que o primeiro. Porque talvez, querido, você quando começou no matrimônio, você quando constituiu a sua família, talvez, querido, o impulso que você tinha de si próprio para desfrutar do matrimônio, da família, não dependia de nada, porque a sua própria força era suficiente para manter a sua família, para manter a sua casa. Mas o que Jesus está nos ensinando quando Ele faz esse milagre nesse casamento, é dizer para você: olha, ainda que você tenha força, ainda que você possa prover um vinho para este casamento, quando você provar o que eu tenho para o teu casamento, para a tua família, para o teu matrimônio, você nunca desfrutou de nada disso como antes. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Você que está aqui hoje, querido, há muitos casais que vivem um romance muito bonito, que vivem uma alegria, vivem uma festa muito tremenda dentro do matrimônio. Mas talvez você que está aqui hoje e tem percebido que esse vinho está se esgotando, ou talvez dentro do seu matrimônio ele já se esgotou, ou talvez se a alegria da tua família já se esgotou, está quase se esgotando. Você não consegue ter paciência de olhar um para o outro, você não consegue ter mais prazer de estar um com o outro, a alegria de vocês se perderam. Jesus está dizendo para você que Ele quer restaurar, Ele quer trazer um vinho novo para a sua vida. E esta alegria, querido, é uma alegria da qual você nunca antes provou, da qual você nunca antes saboreou em toda a sua vida. E eu não falo isso simplesmente como foi falado desde a ministração, que o nosso objetivo não era visar simplesmente o matrimônio, mas é a alegria familiar. Há famílias, querido, que você entra na casa, o filho não sai mais do quarto, ele prefere estar dentro com o celular do que estar perto da mãe e do pai. Por quê? Porque ele só vê briga, só vê rixa dentro do casamento. Ele não tem mais alegria de estar com seus pais. É ou não é? É ou não é? Não tem mais alegria. Há filhos que preferem conversar de tudo e mais um pouco com os seus amigos lá de fora do que com a sua própria família. Sabe por quê, queridos? Porque ele precisa de restauração, essa família precisa de restauração, ela precisa ser transformada pelo poder do Evangelho. Aleluia. Porque quando Jesus entra, querido, o vinho novo é melhor. Glória a Deus. Se você entrou hoje aqui com o vinho esgotado ou quase acabando, eu quero dizer para você que Jesus quer dar um novo vinho. Deus quer trazer uma nova alegria para o teu casamento. Pastor, vai ser melhor do que quando eu namorava? Assim diz as Escrituras. Vai ser muito melhor do que quando eu conheci a minha esposa ou meu esposo. É a Bíblia quem diz. A Bíblia nos fala que a alegria, é por isso que a Bíblia fala, querido, a reconciliação para os matrimônios. Você não precisa, querido, em se aventurar em outro lugar para tentar resgatar a alegria da tua família. Você não precisa estar enfurnada na casa de uma outra pessoa para tentar viver a alegria de uma família. Não, querido. Eu conheci pessoas assim, ela não tinha alegria dentro da sua casa.
ela ficava na casa do vizinho, ela ficava na casa de outras pessoas, porque ela não tinha alegria. Ela não tinha mais tempo de qualidade dentro da sua própria casa. Sabe por quê? Porque ela perdeu a alegria lá dentro, de viver lá dentro. Há muitas pessoas que estão vivendo assim hoje em dia, queridos. Mas eu digo para você, o âmbito da restauração, a amplitude a qual o Senhor Ele realiza milagres na família é muito grande. Mas essa ministração, ela só tem efeito, querido, quando você fez o que eu aconselhei que você fizesse no início desse sermão. Que você não pensasse que depende do outro, para que a reconciliação, para que a restauração, ela entrasse dentro da sua casa, dentro do seu lar. Mas se, à medida que esse sermão foi ministrado, e você pensou, e você começou a imaginar, olha, eu posso fazer parte disso, eu posso fazer parte disso, creia, querido, que você vai viver grande restauração familiar para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Quantos querem viver isso? Diga amém. Eu quero orar por você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Talvez, querido, você perdeu o afeto, o carinho pelo seu cônjuge. Você já não abraça, você já não beija mais. Talvez você só está junto com o teu cônjuge ainda porque envolve filhos. Eu digo para você, querido, filho não segura casamento. Sexo não segura casamento, dinheiro não sustenta casamento. A única coisa que pode sustentar um casamento, um matrimônio, a única coisa que sustenta a família, é se Jesus for convidado para estar nela. É a única coisa, queridos, que sustenta uma família. E Jesus, Ele quer restaurar isso aí em você. Jesus, a Bíblia fala que nesses dias o Senhor iria trazer restauração do coração dos filhos aos pais. Os filhos não iriam mais morrer afogados em depressão dentro de um quarto escuro, porque não tem mais carinho, porque não tem mais afeto dos seus pais. Não, queridos, Jesus não quer isso para você. Jesus não quer isso para a sua família. Ele te trouxe aqui porque Ele quer trazer restauração. Se seu filho está aí no quarto, querido, se ninguém se vê mais dentro da sua casa, sabe o que você está precisando? De restauração familiar. Jesus quer restaurar a sua família. Esse é o contexto de muitas pessoas nesses dias. É filho que entra, não dá bom dia. É marido que sai, não dá boa tarde. Jesus, Ele quer fazer esse milagre. Jesus, Ele quer fazer esse milagre. Jesus, Ele quer operar esse milagre. Há muitas pessoas que foram muito feridas no matrimônio. Num sermão como esse, eles estão como aquelas pedras, estão dura, firmes que nem uma rocha. Mas quanto mais você resistir, querido, mais doloroso será o processo que Deus, Ele quer trabalhar em você. Deus, Ele quer talhar a sua vida, Ele quer restaurar você. Há matrimônios em que pessoas, elas tentam e elas desistem. Jesus, Ele quer restaurar a sua família. A família é tão importante que quando Jesus restaura, Ele vai realizar o seu primeiro milagre. O primeiro lugar que Ele vai fazer é num casamento. Ele vai restaurar a tua família. Ele vai restaurar. Ele vai trazer restauração para você. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Dizemos obrigado por tua palavra. Senhor, eu creio no ambiente de cura que o Senhor está trazendo aqui.
Eu creio no ambiente glorioso de restauração que o Senhor está por fazer aqui neste lugar. Senhor, eu creio que essa ministração foi uma ministração para trazer grande cura, grandes restaurações. Senhor, eu oro, Senhor, para que as feridas, os traumas, ó Pai, do passado, eu oro, Senhor Deus, para que os traumas que aconteceram entre irmãos, entre pais, que os traumas, ó Pai, de ódio, que as mágoas, os ressentimentos, queridos, Deus, em nome de Jesus, sejam perdoados aqui hoje. Senhor, há milagres que o Senhor quer fazer, tremendos e gloriosos, Senhor. Senhor, gera um ambiente de restauração nessa igreja, gera um ambiente de cura tremendo aqui nessa igreja. Há pessoas, ó Pai, que ainda estão presas em uma única palavra. Satanás, ele é tão terrível, tão tenebroso, que há pessoas, ó Pai, que estão presas ainda em uma única palavra. E Jesus, ele quer te libertar nessa noite. Jesus, ele quer te libertar nessa noite desta palavra que foi lançada. Jesus, ele quer liberar a cura sobre esta palavra que foi lançada no teu coração. Por isso eu quero desafiar você nesta noite a abrir os seus lábios e liberar perdão para essa pessoa. Eu quero desafiar você a liberar perdão sobre esta palavra maldita que você deixou que enraizasse dentro da sua vida. Jesus, ele quer curar você. Há milagre para a sua vida, há um vinho novo para a sua vida, há um vinho novo para a sua vida, diz o Senhor nesta noite. Lebrefor que amandará baixar a lamanácia, oriandecanda labrachoriandecaias. Há pessoas que começaram em fé, esperando a restauração familiar, mas elas deixaram de perseverar. Deus, ele quer que você volte a perseverar. O apóstolo Pedro declarava assim: olha, junto à fé agora que vocês têm, acrescente a ela a virtude, ou seja, o poder, acrescente a fé a perseverança, acrescente a fé o conhecimento, acrescente a fé todas essas coisas. Chorabamandaracaxalabracaia, oriandecalamandarabafordecandarabacaia. Deus, ele quer fazer uma obra gloriosa em sua vida. Aleluia. Pai, leva-nos a viver níveis tremendos, ó Pai, gloriosos na tua presença de restauração. Leva-nos, ó Pai, a viver, ó Pai, milagres e milagres para a glória do teu nome. Nós assim, ó Pai, te glorificamos no nome santo do teu filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Talvez você já tenha convidado Jesus para entrar lá na sua casa, na sua família, mas eu quero dizer, renove esse convite. Renove esse convite. Renove esse convite, para que você possa desfrutar desses milagres gloriosos em nome de Jesus. Amém? Diga assim comigo: em nome de Jesus, eu vou viver restauração familiar. Amém? Quantos foram abençoados aqui nessa noite? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos chegando ao final dessa ministração. Diga assim para o seu irmão assim: agora eu te espero na Casa Luz, em nome de Jesus. Amém. Que o amor do Pai, a graça e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje para todo sempre sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê mais um forte aplauso ao Senhor. Vai em paz. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, e que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, e que você possa viver esses princípios de restauração em todas as atmosferas, em todos os ambientes da sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia.